Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 24 de agosto de 2009, segunda-feira, nós temos aí o verbete 1304, 4 páginas, 50 elogios e 6 máximos. O tema é a base extrafísica, dentro da especialidade extrafisicologia. A base extrafísica é a condição mais permanente e sólida da consciência, expressando a verdadeira realidade ou nível evolutivo pessoal, mesmo quando na condição temporária de consciência. Aí então vem o processo das ideias inatas, a programação existencial pessoal, a paraprocedência. Agora, a blindagem energética de ambientes extrafísicos, a parageopolítica desassediadora, as centrais extrafísicas, a mudança evolutiva da base extrafísica do completista. Quando a pessoa alcança o complexo, quase sempre ela melhora o nível da paraprocedência dela. Agora, nós falamos aqui na argumentologia sobre os paradistritos intermediários de socorro entre a dimensão paratroposférica e os ambientes de preparação para a ressoma. Na bovinologia, aí está faltando aqui o em geral, que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que já coloquei lá no original. O caso é o seguinte: bovinologia, a vaca, por exemplo, em geral, tranquila e naturalmente doadora. Aqui tem que pôr um em geral. Contudo, não pressente o fato de certo dia tornar-se sapato. Os seres humanos não têm mais o direito de desfrutar dessa santa ignorância própria da vaca. Eu estou falando em geral porque, recentemente agora, tem um lugar aí que as vacas, eu acho, ficaram envenenadas e começaram a matar todo mundo que chegava perto delas. Vocês viram aquilo? É coisa recente desse ano. Então, veja, eu tenho que colocar em geral, senão a pessoa vai achar que eu já não está sabendo dessa história. E, por sinal, eu sei. Então, eu vou colocar em geral. A autolucidez é o apanágio do nível evolutivo atual da humanidade na Terra. Entender teaticamente a base extrafísica pessoal é adentrar a estrutura da inteligência evolutiva. Você tem alguma perspectiva quanto à própria base extrafísica interassistencial? Fundamentada em quais parâmetros? Agora, a maior parte prática do processo da base extrafísica é o OFIEX, né? O OFIEX pessoal da pessoa. Agora, uma pergunta. Hoje, na prática da TENEPS, percebi sendo assistida uma consciência masculina que eu tenho débitos, por eu ter sido pivô da separação dela com a minha atual esposa em vida anterior. A primeira vez que vi esta consciência foi há 20 anos, fora do corpo, em ataque extrafísico que sofri. Cheguei a pensar que a consciência já tinha ressomado, porém, acho que me enganei. Poderia dar umas dicas e ajudar a assistir essa consciência? Senti banhos de energia e percebi 2 amparadores tratando do caso. Se você já está com 2 amparadores no caso, você não está precisando, né? Quem vai pedir assistência sou até eu, não é isso? Agora, de qualquer maneira, vamos pensar positivo e ver o que a gente faz com isso. Agora, essas coisas ocorrem. Isso aqui é o negócio do triângulo e do quadrado que acontece entre as pessoas do passado, não é isso? Quase sempre é um triângulo. Às vezes pode ser um quadrado, que entra um filho, entra uma filha, etc. Tal. Nesse caso aqui, é um triângulo, vamos dizer, retrospectivo na vida do povo. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. A revista Veja dessa semana, dia 24 agora que saiu, 26, do dia 26, ela sai antes, né, depois de manhã. Na página 79, ela traz aqui um artiguete do Jerônimo Teixeira sobre nazismo em todo lugar. Que ele está falando aqui do negócio que eu já ouvi falar, mas que é bom a gente dizer para vocês, que é a lei de Godwin. A lei de Godwin, esse Godwin é o Mike Godwin, que participava de exame lá e sobreviveu
a Auschwitz. Agora, em 1990, ele cunhou a lei de Godwin, que é, à medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de uma comparação envolvendo Hitler ou o nazismo se aproxima de 1. Na linguagem matemática, você sabe, da probabilidade, 1 equivale a 100%, não é isso? De modo que aqui é um negócio que é o mais do que óbvio sobre isso. E ele fala aqui, que falar do nazismo revela uma monstruosa falta de senso de medida. Eu não acho. Eu acho que deve falar sobre isso. Eu sou contra o artigo que ele escreveu. Agora, eles falaram aqui, por exemplo, os críticos de Israel que acusavam os judeus de repetir em Gaza as políticas de extermínio. Sim, eles fizeram mais ou menos. Em pequeno, um petit comitê fizeram. Outra coisa, o Gilmar Mendes, o presidente do STF, diz que os presídios brasileiros é um campo de concentração. Eu mesmo já escrevi sobre isso, é óbvio. Qual é o problema? Eu não vejo isso. Agora, no fim, ele fala assim, fascista, neoliberal, republicana, cidadania, que são valores indiscriminados que o povo faz. O nazismo, contudo, marca o paroxismo do mal na história moderna. Foi um episódio extremo e perde-se muito em vulgarizar o conceito. Não, eu não acho, não. Deve falar no assunto para entender. Ele mesmo, com esse artigo, está ajudando na questão. Tem que suscitar o assunto para essa nova geração que não conhece nada. Por exemplo, colocaram aquele bigode do Hitler numa fotografia do Bush e fizeram, procurado por assassinato. Aí, a fotografia dele está lá no processo da revista, a foto. Agora, veja, eu não vejo que essa lei de Godwin que seja do jeito que eles querem falar, não. Na prática, nós precisamos falar dessas verdades. Agora, veja, é aquele negócio do processo da pessoa que quer falar coisa bonitinha, tudo quadradinho. Só em último recurso você vai falar aquilo que seja mesmo um acontecimento genocida. Mas não é. Esse for maior, já tem que falar. Por quê? Chamar a atenção. Eu sou contra isso aí. Agora, outra coisa, eu queria falar para vocês hoje um negócio que tem me salvado demais. E o nome é salvado mesmo, é o SAVE. É o backup automático. Os computadores de vocês aplicaram o backup automático? Ô Flávio, você sabe o que é isso, que eu estou falando, né? Backup automático. Agora, tem um backup automático, por exemplo, de 10 em 10 minutos. Precisa saber se seu é assim. E tem uns aí mais antigos que são de 20 em 20 minutos. Em 20 minutos a pessoa perde muita coisa. Pois é. Então, programa isso aí. O que eu quero dizer, vocês todos, você tem alguma coisa que presta nesse computador? Se tem, o que é que você está esperando? Esse backup é automático, você não perde nunca. O meu, ultimamente, esse ano, aí já o meu tilt lá está demais, porque ele está chegando a 6.000 páginas. Ontem mesmo deu tilt. Ele chegou lá e salvou tudo no backup automático. Está entendendo? Tinha tudo que eu tinha feito, até o último. Esse ano já é a segunda vez que ele salva. Eu nunca perco por causa dessas coisas. Então, não adianta a gente ter esse monte de no break lá que eu tenho, um depois do outro, lá, uma série deles. Se falha, agora o negócio é o Word, comigo é o Windows, é o Word que falha tudo. Você está entendendo? Porque eu estou com, hoje está lá 5.000, nesse arquivo que eu trabalho mais, 5.693 páginas. Entende? É tanto que eu já recuperei todas as inclusões da Adriana, entende? As suas praticamente estão todas feitas, só essa última que você trouxe agora na hora do almoço, que ela está fazendo o negócio antes dos outros. Ela chega lá mais cedo, pega o negócio. Então, uma fera aí, ó. Cuidado com sua mulher, viu? Você não conhece bem sua mulher, cuidado com ela. Cuidado. Viu? Mas olha, então, backup automático, tá certo? Precisa programar isso aí e fazer direito aí nos trabalhos. Como vocês estão fazendo o livro, eu não quero que vocês vão perder. Ninguém ainda chegou chorando para mim que perdeu os originais. Isso vai acabar acontecendo. Então, eu já estou avisando desde já. Professor, Para vocês se mexerem. eu sonhei essa noite
Exatamente isso. Eu sonhei que eu estava trocando o computador e preocupada com o material que... E o seu, ele tem backup automático? Olha, ele tem aquele... Não. O que ele tem é aquele que ele salva, né? Você está vendo? Cada... Então, isso não, é uma pobreza. eu fiquei preocupada e acordei favelada, preocupada com favelada, isso. escuta, favelada. Dá um jeito de atualizar esse material. Mas é Aí, interessante. ó, através da nossa favelada ali, vocês podem ter uma ideia. E o outro favelado aqui também que não tem, né? Você também não tem, né? Tem que falar com o Álvares, que ele que coloca as coisas importantes aqui para mim. Então você dá um choro aí e vê quem sai. Ele Qualquer coisa trabalha fala aqui com o com Flávio. bastante. Ali, ó, o Flávio é doutor no assunto. Né? O Flávio Esse já aí. vai fazer automático. Mas será aí? que ele está falando da mesma Seu, coisa? olha lá, ela já está fazendo. É a outra que era favelada, está deixando, está vindo para a cidade. Está dizendo? Parece que é diferente. O Não, que eu existe. quero é atualizar meu povo a respeito dessa realidade. Afinal de contas, vocês não são as boiadas de Uberaba, não é isso? Vocês já deixaram disso. Não é mais boiada. Sair dos currais, não é isso? Estação é mais ou menos. O seu tem backup automático? E você está escrevendo algum livro, por acaso? Então, olha lá, que vergonha. Mais uma favelada. Hein? Não, você não tem pendrive, você tem raiva automática. Isso é outra coisa. É o Monk. Mas olha, sobre a base extrafísica, o que você estudou aí? Aqui na parafatologia terceira linha, é mais para estender mais a parageopolítica desassediadora. Agora, A parageopolítica essa desassediadora. aí seria a a Comunex hoje eu tenho avançada. escrito já alguns verbetes sobre esse assunto. Tem alguns até que ainda não vieram aqui. Ainda vão chegar. Mas desassediadora geopolítica. então deixa, aí você não foi... Agora, a parageopolítica Desculpa desassediadora é a melhor coisa que tem. É a hora, vocês todos estão passando por essa crise de crescimento. Ou seja, vocês estão saindo daquela geopolítica antiga, que era muito assediada, e agora, devido ao curso intensivo, vocês estão se elevando para outra Comunex superior. Aí a pergunta... Depende se vocês andar direitinho, se marchar direitinho, etc., se comportar corretamente, para chegar no complexo. Se chegar, vocês vão ter, então, esse que seria o paraíso das 21 mil virgens. A dúvida só é a seguinte: qualquer Comunex avançada não é uma parageopolítica desassediadora? Não é qualquer Comunex avançada que interessa. Vocês merecem mais do que isso. Mas uma central, por exemplo... merece uma que seja, assim, mais potencializada, com infraestrutura maior de evolução, com gente boa. Uma Comunex que seja visitada por serenões, é o que o nível de vocês hoje. Pensa bem, quem é que visita a sua Comunex? Quem é que visitava? Era eu, quer dizer, gente, tudo michuruca. A Rosa aqui confirmou... Agora não, vocês já vão melhorar a situação. A Rosa confirmou... Quer dizer, era só guia, cego ou, vamos dizer, um amparador lar. O espírito lar. A Rosa confirmou que não existe verbete para geopolítica desassediadora, existe de geopolítica. Pois mas vem muitas coisas sobre geopolítica, eu vou falar em outras áreas, que é preciso a gente ver. Agora, eu já falei nisso, na territorialidade, etc., mas tem verbete que eu não trouxe tudo para cá ainda. O que é? Pode falar. Posso falar? É que na definição, na hora que eu li assim, eu vi assim, é a condição mais permanente e sólida da consciência. Não falou assim local, como eu sempre imagino que é uma Não. É porque é um estado íntimo de consciência. Não, porque... Né? A base extrafísica... Escuta, uma Comunex, ela expressa o local seu. É a sua psicosfera junto com outros. Presta atenção. Aqui o problema é muito
material, eletrônico, do elétron, é muito físico. Agora, extrafisicamente é o que você pensa, é o seu holopensene. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, veja o que eu estou falando. É a condição mais permanente e sólida da consciência, expressando a verdadeira realidade, o nível evolutivo pessoal, mesmo quando a condição temporária é de consciência. Quer dizer, é a sua base extrafísica. Por exemplo, amparador tem relação com isso, o FIEX tem relação com isso, as centrais extrafísicas com você tem relação com isso, sua paraprocedência tem relação, enfim, é a sua psicosfera básica. A gente pode dizer que o amparador da gente é representante da gente na base extrafísica? Não, é a gente mesmo. Não, é você que está lá, mas ele, por exemplo, ele pode ser um dos habitantes da base. Está entendendo? Ele pode ser um dos moradores. Então, quando acontece isso... A maioria é, né? É porque quando acontece isso, a pensenidade, o padrão, essa condição mais permanente é bem similar, Aqui, ó, é isso. se você já pratica TENEPS muito tempo, alguns anos, você pode perguntar para o amparador, como é que vai a nossa Comunex? Que a dele deve ser a sua. Você entendeu? É porque olha o nível de vocês, como é que está melhorando. A gente tem que melhorar as dragonas aí. Ó. Melhorar. Ó. Vocês estão indo para o oficialato. Vocês estão indo para o oficialato. Está certo? Está crescendo. É o crescendum. Aqui, é o crescendum. O povo daqui, né? Não, aqui, crescendum. E aqui, crescendum. Está certo? De modo que é isso, crescendum. Está claro aí a situação? Sim. A efeitologia. É lógico que a base extrafísica vai ter um... da última intermissão. Da última intermissão vai ter uma interferência agora, grande, a maioria mas aí, só para detalhar. Ver, vocês vão mudar alguma coisa. Vão ficar ainda num nível melhor, né, na próxima. Quer dizer, isso vai melhorar. Agora, gente, vocês não ficam pensando que isso é por causa dos seus belos olhos. Isso é por causa do serviço que vocês estão fazendo. É o próprio serviço que impele a pessoa para frente, que empurra a pessoa na evolução. É o resultado do serviço. Por isso que são os fatos que orientam a pesquisa da pessoa. Tudo dela depende dos fatos, é o resultado daquilo. De modo que vocês estão melhorando o salvo-conduto. Mas esse efeitologia, aqui o que entra mais seria o curso intermissivo aqui, para nós. Entra bem o curso intermissivo, é o mais sério aqui, né? Eu acho. Agora, por exemplo, o colégio invisível dos tenepsistas. Tem relação com essas coisas aí. As parasinapses com a recuperação dos cons magnos. As paraneosinapses. Vocês nunca tiveram a vida em que vocês vão terminar com tanta neosinapse. O que vocês acham? O que vocês acham? Esse cérebro que vocês têm, vocês nunca tiveram um cérebro tão rico. Está entendendo? Gente, a gente teria uma hora que fazer uma listagem dessas coisas novas que vocês estão passando aí. Eu estou passando também, a maioria dessas coisas que estão passando, eu estou passando também, mas tem umas coisas que eu já tinha, eu sou obrigado a reconhecer, entendendo? Mas agora que a situação é assim, inaudita, inédita, original, avançadinha, para a Frentex, ela é. Pois é. Pois é. Agora, veja, vocês nunca pensaram no Código Grupal de Cosmoética, CGC. E não é a Central Grupal de Trabalhadores, a CGC era lá de Buenos Aires, não tem nada a ver com ela, não. CGT, etc. É CGC. Então, sai dessa. CGC. Tem o CGC da empresa, pois é. É o número.
É um número. Qual o CGC que você tem? Sim. Aqui na página 38, na parafatologia, o último item, você fala mudança A mudança evolutiva. evolutiva da base extrafísica do completista. Você pode O aprofundar completista, isso? se ele for completista, quase sempre, ele vai mudar a organização e o programa dele para a próxima vida. Às vezes ele vai mudar totalmente a base extrafísica. Ele vai ter que trabalhar mais adstrito àquela necessidade dele para a próxima vida. É a Proex, aquele caso do Tancredo, lá do livro. Então ele faz a pré-ressoma. Então a pré-ressomática dele é totalmente diferente. Entende? Ele vai estudar isso mais, há mais detalhes, coisa mais avançadinha, a situação é diferente. É importante pensar nisso aí. Vida, na pré-ressoma dessa vida, você fez algo similar ao que o Tancredo estava... Ele estava fazendo lá dentro da engenharia. O meu caso é que eu estava enfrentando uma turbulência muito grande. A Primeira Guerra? Não é isso. O Chico Xavier, por exemplo, estava totalmente perturbado. O meu pai separado da minha mãe. Como é que eu ia nascer? Entende? A situação estava assim um pouco precária. O Brasil, pouco antes, estava com aquelas bobagens lá, teve até uma guerra, né? A guerra de 1930, aquela de São Paulo, aquele negócio todo. Eu estava vendo isso tudo. Eu cheguei a ver isso tudo. Por sinal, o Hitler brasileiro lá, o Salgado, era mais ou menos nessa época também que ele andou mexendo, foi um pouco para cá. Mas ele estava já se preparando para essas coisas todas. Tinha uma série de coisas. Outra coisa, o Hitler, por exemplo, estava lá também, que o negócio estava caminhando. E você sabe, eu também mexia com o negócio da Alemanha na ocasião. Por isso que eu tenho esse contato com o povo alemão aí, essa coisa toda. E hoje a gente tem até parente mesmo, meu filho, esse negócio todo. Isso tudo, a situação estava um pouquinho assim, agitadinha, conturbada. Por isso que atrasou, né? Porque você Foi. falou que era para 26 você ter nascido. Não, você né? pensa bem, 1926. minha irmã nasceu em 1920, eu podia nascer em 1921. Tá certo? Eu fui nascer em 1932. Agora, tudo tem sua razão e você tem que julgar com as circunstâncias. Nós pensamos que a parte extrafísica ou a intermissão, que ela predomina demais sobre a vida intrafísica. Nem tanto, não é assim não. Às vezes a vida intrafísica é muito mais séria, o ambiente humano. Ele predomina com mais força sobre o resto. Você tem que chegar aqui e arranjar um papel, uma posição, quer dizer, ou seja, um corpo. Isso tudo aí, até chegar nesse nível, muita coisa pode acontecer no preâmbulo da própria vida, entende? A soleira da porta, né? O prefácio da coisa, o introito. Isso tudo tem que ser visto. Agora, observa, não é só a minha vida que é assim, né? Tem vida de muita gente aí que teve algum processo. O negócio é a gente começar a estudar. A pessoa vê na vida pregressa, os últimos anos da mãe, por exemplo, como é que foram. Às vezes tem relação com vocês. Eu estudei o caso de muita gente no Espiritismo para ver esses casos assim. A gente viu muita coisa. Você chega a identificar a opção de orientações, vendo essa cronologia, o timeline. Tem aquilo que você falou também, que às vezes você despachou o seu pai, sua mãe antes, né? Estava lá com eles, despachou para depois ressomar, né? Não, isso tudo a gente fez. A gente fez o bota fora. Da minha mãe eu tenho certeza que eu fiz. Eu lembro da história. Que nessa ocasião foi logo depois que eu reassumi a condição de Zéfiro. Depois Ela da nasceu Espanha. em 1900. Foi alguns aninhos antes, eu não sei exatamente os anos. Se eu falar, eu vou mentir, porque eu não sei o calendário direitinho, como é que foi. Mas foi quando eu dessomei lá na Espanha. Entende? Foi pouca coisa antes. E eu lembro que teve alguma coisa. Ela nasceu em 1900. Foi o fim do século. A situação séria.
É igualzinho eu, quando vim para cá, foi na virada do século. Também, foi ano 2000. O definitivo que eu estou falando. Agora, Valdo, como é que é feito a integração dos aspectos grupocármicos com aspectos mais da Max Proex? Porque, veja, só para definir melhor a pergunta. A Max Proex da maioria é feito o seguinte: quanto mais conjugar as consciências, melhor para todas elas. Então, mas olha só. Não, raciocina. Então, mas quanto mais como? Conjugar. Esqueça o petit comité e pense no coletivo. Esqueça o grupo propriamente dito. Pensa de uma condição um pouco mais ampla, tipo coletividade. Então, no caso nosso aqui, houve aquilo que seria aí a diáspora, a revoada das águias. Agora, depois disso, nós tivemos várias diásporas. A hora que o povo se juntava lá no pandeiro, a intenção era fazer isso aí. É uma diáspora sabendo o que a pessoa está fazendo, para se encontrar aqui. Porque o problema todo é o seguinte: você soltou todo mundo. Agora, depois, para reunir, é um problema. Agora, eu comecei, né? Eu sou o arauto, comecei a pegar o megafone. Alô, 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 ô você aí do curso intermissivo. É você que está aí dormindo. Acorda, como é que é? Está na hora. 7 horas da manhã, já vamos começar a trabalhar. É isso que eu estava fazendo na minha vida. Aí chega o nosso amigo lá e fala para mim, o transmentor: espera 2 gerações. Abaixa o megafone. Aí eu fiquei com aquela frustração de chupando o dedo, a cara de paisagem. Mas a pergunta é assim, ó. Nós fizemos lá no extrafísico, cada um com o seu papel, mais ou menos tinha uma ideia do que seria feito aqui. Que chegaria no CAEC, só para a gente... Por exemplo, eu também poderia ter arranjado algumas pessoas na ocasião. Eu não ia ficar sem gente, não. Sim. Mas não seria o trabalho do jeito que foi feito, sendo a consciência contínua, etc. Então, mas o que eu quero chegar é o seguinte: então, isso foi estabelecido dentro desse planejamento, cada um pegou uma função. Previamente já também tinha se estabelecido isso. Mas na hora que cada um pega uma função, como é que conjumina com a questão pessoal de cada um, que é o processo grupocármico de pai, mãe? Aí é o processo como da é que faz a afinidade, o rapport que a pessoa tem. Porque isso a influi no empatia, aquilo que vem para sua mão, vem para sua mão, não tem jeito de você fugir. A inseparabilidade grupo-kármica, ela é seríssima. Então, veja, vocês vão às tontas pelo cheiro, igual o bicho. Chega lá pelo focinho, quer dizer, vocês todos se encontraram pelo seu focinho. Falando bem firme, bem claro, o problema todo é focinheira. Sim. Você está entendendo? Mas tem que ter esse casamento das questões pessoais mais grupocármicas. Não, mas isso aí já entra o detalhe da pessoa individualmente. Aí já entra o indivíduo, entra a unidade. Já não é mais o processo grupal. Aí já vem o mas pessoal a minha pergunta é essa, por exemplo. Mas esse processo depende, a primeira coisa que você tinha que falar é a mãe. Em segundo lugar, o pai. Porque todo mundo é filho da mãe ou é filho do pai. O negócio é de filho da mãe. Todos somos filhos da mãe. Porque, por exemplo, vamos dizer lá, em tal época, mais ou menos, vai ter lá a enciclopédia, vai chegar para ajudar nesse projeto. Pois é. Mas aí o cara agora tem que chegar e ver a questão dos pais dele. O André Luiz, lá na algum dos livros, inclusive tem livro que foi o Chico que recebeu, que ele falava que o casal, nós vamos encontrar na esquina da rua tal, lá na cidade tal, mais ou menos nessa época. Eles calculavam como é que era. E os dois já tinham sido aqueles de 30 vidas juntos. Está entendendo? Agora, às vezes, ficar tudo disparatado, saía fora, etc. É muito difícil de localizar tudo certinho. São muitos interesses e muita coisa que pega o povo, que segura, que puxa de um lado, puxa do outro. Igual o burro. Puxado, um puxa no rabo, o outro puxa pela orelha e por aí vai. Quer dizer, dá alteração nisso, isso aí não é fácil, não. Até assentar para aquilo encaminhar, custa. E há uma série de interveniências, coisas que interferem no processo. Agora, você já teve que esperar os 20 anos. Se você tivesse nascido no tempo que já estava programado inicialmente,
isso teria interferido na gente de Teria, alguma mas forma? eu teria ou até não? mais tempo para fazer mais coisas. Mas aí precisava de ver com calma, né? Mas isso Tudo não tem ia... sua razão. Agora, de qualquer maneira, tem coisa não é aí isso que que me eu ajudou muito. O processo, por exemplo, do Mário Palmério, nisso foi uma coisa fora de série, em cima do ponto. Não, mas o que eu quero perguntar é assim, isso não tem nada a ver com a programação individual de cada um de nós, esse tempo. Não, o tempo aí não tem. O problema meu é que eu tinha que pegar a média de vocês. Média. Agora, o problema é que a média atrasou. Por exemplo, eu mexendo ali, eu ia arranjar algumas pessoas. Mas seria assim sabe, um punhadinho, isso aí não ia resolver bem. Agora, quando eu comecei para valer, a situação já estava diferente. Agora, eu comecei já a pensar o caso, foi mais ou menos em 81, quando eu publiquei o Projeções da Consciência. Agora, em 85, eu já tinha certeza do processo, mas isso foi preciso eu trabalhar muito no Centro da Consciência Contínua, esses anos todos. Agora, você veja, eu comecei a mexer, daí a pouco tinha um monte de gente comigo. Eu tive que fechar o Centro da Consciência Contínua, porque o apartamento não cabia aquele monte de gente. Eu atendi no máximo 65 pessoas. Teve um dia que tinha 150 pessoas querendo subir. Como é que era? Ficava todo mundo constrangido, e eu também. E outra coisa, os elevadores estavam começando a dar problema. Eu falei com ele, não, se der alguma coisa, eu mando arrumar tudo. Mas mesmo assim, o povo não queria. E outra coisa, lá da turma do condomínio, tinham 3 daqueles dos outros andares que frequentavam minhas reuniões. 3, lá do próprio edifício. Agora, Valdo, você acha que, como é que está o ritmo de lá para cá dos cursos intermissivos? Você acha que manteve, diminuiu? Não, os cursos eles aumentaram o número de alunos, professores, eles intensificaram, lugares também, isso tudo já era o plano. Eles estão seguindo o plano deles. Agora, o ideal seria, se amanhã brotar outros núcleos a partir da conscienciologia, que tenha autolucidez e identificaram já bem os detalhes do curso intermissivo, que pode ajudar isso tudo em outros lugares. Isso tudo vai acabar acontecendo. Mas não sendo conscienciologia? Vocês têm que lembrar o seguinte, o meu serviço que eu estou fazendo, eu não estou sozinho. Tem mais gente que vem por aí para trabalhar com isso tudo. Eu não sou o único. Agora, o que se passa? Eu estou bancando o corifeu, entendeu? Aquele que está começando, o que está instalando, o bandeirante, abrindo caminho, tal. O processo todo é esse. Mas agora vem outros. E vem outros já vão encontrar as coisas que nós já fizemos aqui, do jeito que está, tal. E outra coisa, eu também não sei, né, como é que vai ser depois, oportunamente, mas vamos supor, seguindo o plano básico lá, eu vou para a China, o que é que não vai ter? Mas isso daqui ainda vai demorar muito. Até isso instalar lá, vai ser um século pela frente. Mas muita coisa vai ocorrer, né? Agora, eu já falo essas coisas todas porque muitos de vocês vão desenvolver mais o parapsiquismo, vocês vão me entender mais. Agora, vai ser chato isso para vocês, não para mim. Que depois que eu já dessomei há muito tempo, vocês começaram a me entender certas coisas, que agora vocês estão tudo aí, bronco, tapadões, etc. Tal, sem prioridade, está entendendo? Mas veja, ninguém perde nada, vocês vão ganhar com isso, porque a coisa continua. Nós estamos num seriado pior do que o do Monk, to be continued. Você está entendendo? Vai continuar, tudo vai continuar. De modo que o processo é esse. Depende aí de... Né? Agora, acho que vocês estão se atualizando muito. A Dulce, por exemplo, que está aguentando aí a minha dor de cabeça, é isso que eu nunca tenho. Eu nunca tenho dor de cabeça. Igual eu passo para ela uma dor de cabeça. Para ela pensar, caso sério. Agora, você entendeu isso que eu te pedi, né? Em bovinologia, página 40, o que devemos entender sobre sermos benévolos, serenos e ignorarmos o futuro terrível que nos espera? Ninguém tem futuro terrível. Quem é que falou que espera? Seria por falta de discernimento? Tem a ver com karma?
A primeira coisa é o seguinte, não, na bovinologia, o que eu quis dizer é o seguinte, a vaca, por exemplo, é, em geral, tranquila e naturalmente doadora. Contudo, ela não pressente o fato de, certo dia, tornar-se sapato. Os seres humanos não têm mais o direito de desfrutar dessa santa ignorância própria da vaca. Quer dizer, não tem jeito de você falar para ela que ela vai virar sapato amanhã. Tem gente que é o couro. Né? Tem um monte de sapato que é feito de couro de vaca, de boi, etc. Tal. A família dela toda entra na sapataria mais tarde. E não é para usar o sapato, é para ser sapato. Quer dizer, é isso aí que a gente está falando. Agora, nós precisamos saber, a pessoa está aqui, mas o futuro terrível se tem, é ela que está produzindo. Se ela é igual Hitler, é um futuro terrível. Mas vocês não. O nosso amigo aqui, você já está saindo das interprisões grupo kármicas, vocês estão começando a arranjar asas. O curso intermissivo dá asa para as pessoas, mas ele primeiro dá uma asa só, a segunda a pessoa dá aqui na vida humana. Se você faz o complexo, você adquire a outra asa, aí você começa a voar. Então, na próxima intervenção, eu acho que nós vamos ter todos vocês como voadores. Tá certo? É. Por enquanto, estão tudo rastejando. Né? Estão fazendo força. Mas agora, rastejando já com uma asa. Quer dizer, já está indicando que vai melhorar. Agora, Valdo, uma boa parte da gente, ou talvez a grande maioria, tivemos duas procedências nessa última intermissão, né? Uma meio na baratrosfera e depois saiu disso, aí já melhorou um pouco para fazer o curso intermissivo. Foi. Na hora que entrou no curso intermissivo, já começou a mudar tudo. Hã? Já começou a mudar. Agora, veja, aquela procedência inicial, ela não está descartada totalmente, porque às vezes você ainda vai voltar na próxima intermissão para pegar quem você deixou lá. Fazer resgate. Aí é o problema do rapport. Nós nunca saímos das nossas origens. Você sempre volta a Penates. Vê se me entende. Do ponto de vista da... Não é só a interprisão grupo kármico, é a própria evolução é assim. Vocês estão entendendo, né, João? Você entendeu? De modo que é sério isso aí. Tem. O problema todo é o seguinte, a pessoa, ela, vamos dizer assim, vivenciando maior lucidez teática, teórica e prática da realidade evolutiva dela, ou seja, entendendo mais a inteligência evolutiva, como nós chamamos, que é uma coisa complexa, das coisas mais difíceis que tem, é entender a inteligência evolutiva, o grand complet, quer dizer, o grandão, amplo, vasto. Quando a pessoa começa a entender isso, tudo começa a modificar com ela, tudo muda. E ela começa a burilar até chegar nos detalhes. Os detalhes são esses que nós procuramos aqui exaltar, enfatizar aqui para vocês. Por exemplo, a retilinearidade pensênica é um detalhe desse. Cedo ou tarde vocês vão, por vocês mesmos, a essa realidade. Então a vida ela vai ficar mais organizada. Da agora para frente, por exemplo, uma vida de 100 anos, para vocês, ela vai valer às vezes 10 vidas, 15 vidas anteriores, que você tinha de 50 anos, de 40 anos, etc. Tal. Isso tudo por quê? Por causa da retilinearidade do pensamento, da pensanização, que já deu uma orientação que contagiou positivamente todas as áreas de manifestações da sua pensanização. Então, tudo que você faz já começa a ficar mais delineado, assentado, equilibrado, homeostático, cosmoético, evolutivo. Então, tudo começa a melhorar. Agora, aí o povo vai começar a chamar você do jeito que o Haroldo está falando. Não, ele é obsessivo. Quer dizer, obsessivo. Vocês vão ficar cada vez mais obsessivos. Como é que eu sou? Homo sapiens, quer dizer, o sapo determinador. Quer dizer, vocês vão ficar cada vez mais determinadores da sua vida, ampliando o seu livre-arbítrio
e praticamente anulando o determinismo da mediocridade em cima de vocês. Isso não vai ter mais. Então, vocês começam a funcionar com o fluxo do cosmos. Vocês já estão sabendo quais são os regulamentos e os estatutos, viu, Cris? Estatuto. Os estatutos da própria vida. Você está no fluxo da evolução. É o cosmos. Aí a coisa muda de figura. Agora, o pior da história é o seguinte, eu falo essas coisas, vocês estão começando a ver agora o alcance real daquilo que eu falo. Porque muita coisa a gente fala, você tem uma noção, mas é uma noção no limbo. Ainda é muito assim, vamos dizer, nebulosa, aquela acepção, aquela compreensão. Agora, pouco a pouco a nuvem vai baixando até chegar na crosta da terra. Aí vocês assentam os pés em cima da rocha. Por exemplo, a opção de conceito, que há 10 anos, há uma década, você tinha aquilo muito mais nebuloso. Hoje isso está mais claro. Agora veja, se eu não repetir, não fizer a bate-pensalidade da circularidade, a técnica da circularidade, vocês sempre vão ficar na nebulosa. Então, o meu problema é fazer vocês cair das nuvens. Vir para a Terra, é aterrissar, entende? Mas, ô Lócio, o que você queria falar? Como que a gente pode reconhecer uma consim que teve ou que tem a mesma paraprocedência nossa? Pela afinidade dos interesses. Olha só a lógica disso. A afinidade dos interesses, quer dizer, afinidade de objetivo, afinidade das preocupações, afinidade do trabalho que a pessoa está desempenhando. O que é que tem mais ou menos de igual? Qual a similaridade dos seus interesses com essa pessoa? O problema é esse. Que aí você vai ver alguma relação. Mas isso não influi também conforme a época da vida e tal? Você vai ter pessoas com... Aí já vem detalhezinhos, isso é bobagem. Eu estou falando do objetivo básico, você ainda não percebeu. Do básico. Estou falando é o viés, o veio principal, a raiz, a matriz básica de tudo. Mas, Valdo, Cris, você podia ir lá em casa e ver como é que está a Graça? Você está com a chave? Você sabe que houve uma coisinha com ela, né? Vai lá e vê como é que ela está, para você falar para mim, porque eu não posso ir lá. Mas então... Mas aqui, por exemplo, dentro da CCCI, a gente tem um objetivo básico, né? Que é o estudo da consciência, desenvolvimento do parapsiquismo. Então, de certa maneira, todo mundo está muito parecido. Então, não tem que entrar nesse detalhe que o Lócio está falando para poder encontrar... Isso é depois. Mas ele me perguntou, não foi isso não. Ele perguntou que ele quer saber, como é que ele vai saber quem é que tem similaridade com ele. Eu estou explicando. De paraprocedência. Agora, os detalhes são depois. A hora que você chega aqui em Foz, não precisa fazer essa pergunta mais a Bidu. Não é então, isso. Mas aqui... Eu estou falando antes. Não, mas o negócio é antes. Mas aqui nem todo mundo é da mesma procedência, certo? Não, mas aqui você tem todo o jogo de xadrez, com todos os peões, a rainha, o rei e o salto de cavalo. Você faz o que você quiser, salta de um lado, do outro, o jogo é seu, o tabuleiro é seu. Então, mas como é que a gente poderia ter esse discernimento para detalhar aqui, uma vez que já é muito próximo? Quantas pessoas você tem diretamente com você na Apex? Então, as 4 ou 5 não tem? Mais séria. Mais séria, por aí. Essas. Você vai dizer que não? Uhum. Agora, veja, quem é que é psicólogo igual você lá, desses 5? Aí você vai começar a discriminar agora. Vai entrar, então, os processos todos de categorização. Você vai classificar os processos. Aí agora é um problema de analíticologia, exegética, hermenêutica, dentro do conscienciograma. Aí vai entrar cônscios, etc. Tal, e outras coisas mais. Agora, veja, o que você tem que eu estava falando, não é para a turma que vem para cá, é aquele que ainda não chegou a Foz. Entendeu? A hora que
estão na rodoviária ou no aeroporto para vir para cá. Não, mas você é de onde? O que você fez? Como é que foi? É esse aí. Essa aqui é a base de tudo. Está chamando para o embarque. É. Que é a ressoma. Entendendo? É embarque. Está na hora. Entende? Gate 2. Agora, os detalhes, as outras coisas, vêm com o tempo. Né? Daqui a pouco ele vai querer saber até que o título do capítulo do livro dele se combina com o da outra pessoa. Se você quiser tá falar querendo sobre muito. o assunto. Agora, pergunta para a vovozinha nesse caso. Não, mas agora falando sério, porque essa questão é interessante da gente saber também. Reconhecer pessoas que têm a mesma Tudo paraprocedência. isso aí é super interessante. Calma. Não, Porque isso pode nos ajudar, saber. a ter mais informações sobre a paraprocedência. É nesse sentido. Agora, e aí, consequentemente, a PROEX. Você me faz lembrar aquele nosso amigo do Rio que vira para mim e fala assim, Valdo, de tudo que você fala, tem uma coisa que eu sou vidrado. Quer dizer, vidrado no caso seria gamado, siderado. Então eu perguntei, eu já sei, é o serenão? Ele falou assim, não, Valdo, não é o serenão, é o transmentor. Raciocina, ele tinha toda a razão. Eu nunca falei isso aqui para vocês. Esse caso, por exemplo, eu nunca contei, é a primeira vez. Agora, ele tinha toda a razão. Por que é que eu falo para vocês? Meu maior amigo é o transmentor. Eu sempre considerei ele em alta conta. Se amanhã aparecer um serenão aqui e o transmentor aparecer ali, todo mundo vai deixar o serenão isolado, sozinho, e vão ver o transmentor. Entende? É por isso que eu estou falando o problema de ser curioso, de ser interessante. Bolas. Com o negócio da evolução, isso aí é mais do que óbvio. Entende? Você pode ter mais informações sobre a paraprocedência. É nesse Agora, sentido. Então, o problema é o seguinte, é preciso avisar para o transmentor, ao dia que você aparecer por aqui, é bom você trazer um monte de mala com todos os arquivos, as coisas todas, porque eles vão querer verificar até o fundo da arca, tudo que tem. Agora, ele é doutor no assunto, ele sabe mexer com isso. Ele chega aí, daí a pouco, quem está explicando para ele as coisas é você. Ele está lá, Não diga? Ele muda, ele troca os papéis. Você está entendendo? Papéis é terrível, né? Agora, hoje eu estava pensando lá, para escrever as coisas, isso que eu te pedi para você fazer aquela listagem, eu estou pensando em fazer um verbete que o nome é ator de teatrão. Ator de teatrão. Vê se você me entende. Olha bem a listagem que você fez e olha bem esse título. Eu não vou explicar, eu vou deixar para você entender. Ator de teatrão. Você sabe o que é teatrão, né? Tem a primeira coisa, tem que perguntar o que é isso, saber o que é isso. Senão não adianta. Mas olha, eu vou responder aqui, que eu estou com 3 perguntas. Como Nex retardada em obras mediúnicas, retratadas em obras mediúnicas, qual Nosso Lar, Ascensão, Alvorada Nova, são bases extrafísicas formadas em sua maioria por guias cegos, amparadores, como fica a questão dessas parapopulações? Não, isso tudo aí tem de tudo. Você é o seguinte, você ainda não percebeu uma coisa. Existe Comunex, são milhões delas. Já não sabe quantas existem, tudo quanto é lado. As pessoas vão criando de tudo quanto é jeito. Agora, pensa bem, existe Comunex, por exemplo, que eu estive, que era só de nazista. Tinha outras que era só de judeu. Tinha outras que era só de artista, a maioria cantores. Eles se juntaram. Agora, essas de judeu tem muitas, tem mais de uma que eu sei. Eu já estive em alguma delas. Então, isso aí varia o infinito. Agora, tem de tudo, né? Você faz uma aglomeração, daí a pouco aquilo torna-se um bairro, etc. Tal, vem a urbe, é o processo da polis, isso é normal. Agora, até criar o arraial, para daqui de entrar no Estado-nação, demora muito. Os conceitos da Conscienciologia são extremamente desafiadores para quem vive no espiritualismo tradicional.
As bases extrafísicas mudam mais em função das diferenças de conceito ou da extensão da assistencialidade da pessoa. Não, elas mudam mais devido à realidade. Na conscienciologia, nós falamos tudo soco na cara e fratura exposta. É o processo da impacto-terapia. A gente fala o maior realismo possível daquilo que a gente entende naquele momento evolutivo da gente. Então, não tem mais fantasia, não tem mais romantismo, lirismo, o processo da poesia, das bobagens infantis, a infantilidade. Acabou aquela ideia adolescente do processo religioso, do dogma e desse levantamento, vamos dizer, da psicossomaticidade. Isso tudo acabou. Hoje a gente leva a coisa para uma coisa realista. Então eu digo o seguinte, extrafisicamente, fora do seu corpo, se você está com o veículo adequado para aquela comunex, lá é mais objetivo do que aqui onde nós estamos. Lá é mais concreto para você do que essa vida concreta que nós temos aqui. Então pensa bem nisso. Acabou aquele processo de sonho, de onirismo, de mito, de superstição, de invencionice. Então isso aí é que é a nossa diferença com religiões, com seitas, tudo isso. Por isso que eu falo, por exemplo, eu sou contra a religião. A religião um dia vai acabar tudo. Isso tudo é um atraso de vida danado, de vida dogmática. Agora veja, muita gente ainda precisa da religião. Quanto tempo esse povo ainda vai precisar de religião? Sei lá, talvez milênios pela frente, ninguém sabe. O livro Técnica de Viver, conteudisticamente, tem muita conscienciologia, já em 1967, ainda que com a linguagem mais espírita. Segue-se 3 questões. Poderia falar um pouco mais sobre o Kelvin, por exemplo, por que só fez um livro? Qual a ligação dele com a conscienciologia? Ele já ressomou? Tem alguma relação com a turma dos nórdicos, apesar de se apresentar com o sobrenome holandês? Olha, ele é da base nórdica, ele já ressomou, ele não ressomou no Brasil, e logo que eu publiquei o livro, ele ressomou. É coisa muito antiga. E outra coisa, ele está envolvido com uma série de condições muito sérias. Ele é um dos caras bom, ele é muito lúcido dentro desse povo todo. Daqueles que eu andei recebendo mensagem psicografada, o Kelvin é um dos mais evoluidinhos, até de nível de lucidez. O transmentor inspirou alguma coisa a 6 mãos no Técnica de Viver? Não, isso aí foi coisa mesmo do Kelvin. Outra coisa, nós queríamos, ele queria e eu também queria, escrever coisa mais avançada, mas não adiantava nada lá dentro das coisas que nós estávamos, era tirar pelos aos poucos, perder tempo. Que relação ele tem, por exemplo, com os 5 preceptores, os mestres que estiveram por aqui nos últimos dias? Não, diretamente ele não tem nada, não. São coisas separadas, que ele trabalhava em outra área aí. Agora, ele tem uma coisa ou outra com o povo do transmentor, porque é nórdico, é o povo lá inglês, nórdico, holandês, essa porra, norueguês, os finlandeses, por exemplo, é os processos disso aí. É por isso que o EM foi para lá também, minha mãe e tal, que está junto com esse povo. É gente de alto nível. Por isso que eu quis atender aquela loirinha que apareceu aí da Finlândia, aquele negócio todo que aconteceu. Nunca se sabe. Não despreze o mendigo esfarrapado e fedorento que bate na sua porta. Ele pode ser o JC. Nunca se sabe. Então, a gente tem que estar ajudando aqueles que são. Outra coisa, quem não é do seu grupo evolutivo? Aqueles que não aparecem a você. É óbvio. Óbvio. Esses não são. Aqueles que não apareceram para você, não são do seu grupo. Agora, os que apareceram, pode esperar, porque são. Não tem saída. Gente, mas não é óbvio? Por exemplo, sem repetir, você acha que você já teve contato com quantas pessoas nessa vida, lógico? Sem repetir. Por exemplo, eu só uma vez. A Dulce só uma vez. O Arlindo, por incrível que pareça, só uma vez também. Não, na ordem dos milhares. Pois é. Agora, veja, nós temos no nosso grupo evolutivo, são milhões, que nós não sabemos quantos.
Então, como é que fica isso? Só de aluno, Valdo, engraçado que você fez essa pergunta, eu estava pensando nisso hoje. Só de aluno, eu acho que eu já passei de 1.000. Só de aluno. Então... Você lembra daquele meu negócio do levantamento que eu fiz em 95, 96, 97? Era 17 mil pessoas que eu tinha contado. E outra coisa, isso era por baixo, que eu não chegava a arredondar muitas coisas, não. Se fosse colocar, ainda seria mais que isso. Mas a média é 17 mil. Eu quis saber na ocasião para ver como é que estava a panorâmica do assunto. Agora, em 3 anos, eu vi, a média foi essa, 17 mil. Se eu prosseguisse fazendo as viagens, isso ia aumentar demais. Eu sabia disso. Agora, eu anotava tudo no meu laptop. Agora, o pequenininho, porque naquela ocasião não tinha nada disso. Você pensou, se eu tivesse na ocasião, ainda seria muito melhor hoje para fazer isso, sabe? Isso faz aí 10, 12, 13 anos já. O tempo corre, anda rápido. Mas o que é? Na página 40 tem comunexologia. Eu queria saber sobre esse ambiente socorrista. Ele é um ambiente intermediário da nossa paraprocedência, ou é a nossa paraprocedência? Na ofiexologia, você começa página... a ter contato com os seus processos da paraprocedência mais diretamente. Mas aí varia muito ao infinito, pelo seguinte, não é bem você é responsável pela situação, mas não é bem você que especifica o mapa daquelas atividades ou da situação, mas é a assistência feita pelo amparador. Essa assistência dele nem sempre ela é idêntica àquilo que você pensa. Muito embora tenha relação com você e tenha relação com ele. Então, o que a gente nota é o seguinte, na TENEPS, a relação dos assistidos, olha bem, isso eu nunca falei em parte nenhuma, não, vou clarear para vocês, para esse negócio ficar mais claro. Na TENEPS, a relação entre o amparador, o assistido e o tenepsista, ela é muito assim ainda, com um percentual muito grande de ascendência do amparador. Na OFIEX, já tem muita ascendência do ofexista. Você entendeu isso? Mais ou menos que dava a ideia disso, mas eu não criei assim bem claro, não, tal. Eu deixo para não criar muito problema. Agora, veja, com a OFIEX, com o tempo, a gente vai estabelecer as coordenadas de modificação. O que é que tem para melhor que acontece com a OFIEX? A OFIEX, então, nada mais é do que uma TENEPS engrandecida, você está entendendo? Que foi potencializada, né? Dentro de uma condição que depende da consciência. Antes de tudo, é da consciência. A TENEPS depende demais do amparador. A OFIEX depende demais da consciência. Do ofexista. Que é a maturidade a maturidade do processo. Agora, vocês vão ver como é inteligente esse negócio que eu falo, que às vezes demora 2 décadas para a pessoa chegar lá, para ela amadurecer. É um processo de... As ideias assim transcendentes, que têm uma base muito abstrata, elas são muito difíceis de serem fixadas. Você sabe disso? Agora, na seção comunexologia, o senhor fala em ambiente socorrista. Vamos ver. Consoante a assistenciologia, a comunidade extrafísica, onde iniciamos a assistência energética a alguma consciência, e quando de imediato muitas outras se acercam, interessadas ou carentes de maneira explícita, sem inibição, evidencia ser um ambiente socorrista, em geral, para distrito intermediário de socorro entre a dimensão paratroposférica e os ambientes de preparação para a ressoma. Quer dizer, é aquilo que a gente chama de a fase de transição.
de uma Comunex para a comunidade Mas qual é a intrafísica. relação disso com a nossa paraprocedência? Ela é para a procedência da gente? Pois é, aí agora depende de você. Isso tem relação ou não? Se você veio de um ambiente bom, pode ser até que tenha. Se você veio de um ambiente ruim, não é. Entendi, não. A tendência depende de cada um, né? A origem de todo mundo aqui, ó, é diferente. Sim. Agora, vocês se encontraram, todo mundo aqui. Aí mudou tudo. Há uma convergência do processo. Agora, extrafisicamente, isso varia infinito. Depende da pessoa. Sovaldo, como é que conjumina essa diversidade das bases extrafísicas e a convergência do curso intermissivo com ideias similares? Como é que é essa dinâmica? Eu não entendo muito isso. Mas me especifica um pouco mais por exemplo, a sua interrogação. Somos de várias... Vamos localizar essa interrogação. Então tá, somos de várias procedências. Você acabou de dizer, cada um de um nível, de um jeito. Em algum momento, a gente fez um curso intermissivo. Sim. E provavelmente, não sei, juntou algumas dessas... Não é todo um curso para cada paraprocedência. Pelo que eu entendi, não é isso. Ou é? Essa é a minha dúvida. Não, o problema é o seguinte, vamos expor a situação. Todo mundo sai de diversas origens. Agora, ao passo que eles vão se afinizando para fazer a Max Proex, eles vão se juntando. Então, por exemplo, o que se juntou extrafisicamente é uma coisa, o que nós estamos juntando aqui é mais definitivo. Entende? Na próxima vida já vai ter outra conjunção, às vezes mais exata. Então, o processo da OFIEX é a mesma coisa. Agora, a OFIEX ela tem uma coisa, ela é uma conjunção de um só, a partir de um, que é o OFIEXista. Aí é diferente. Agora, do ponto de vista da origem, da paraprocedência, aí é que vem o grupo. Isso aí é que vai mudar. Então, por exemplo, uma porção aí de vocês, um monte de vocês, vocês vão ter uma procedência só agora, uma paraprocedência unívoca. É isso que você quer saber. Vai ser uma. Por quê? Por causa da afinidade. Então, por exemplo, todo o gado Nelore vai ficar junto. O zebu vai ficar no outro. O Hindu Brasil no outro. E por aí vai. Você está entendendo como é que é? Vai ser, então, os currais vão ficar apartados. É o problema da situação. Por afinidade. Tudo que é vaca malhada vai ficar junto. Você está entendendo? Vaca malhada. O problema todo é esse. Eu pensei um pouco naquilo que o senhor falou, assim, ó, se você veio da baratosfera, passou por esse ambiente socorrista, esse ambiente socorrista não é a sua paraprocedência, você passou por ali para ser melhorado. Se você estava numa situação melhor, você foi até esse ambiente socorrista, é porque ter afinidade... Você fazendo suas coisas agora, você voltando à interdição, você não vai ficar nem num nem no outro, você vai ficar num terceiro melhor. Não tem jeito de fugir disso. Esse socorrista agora, pode ser melhor. Veja, isso é praticamente um determinismo. Nem o transmentor não influi nisso. Em certas coisas ele não manda nada. Os afins se atraem, não tem saída. Por exemplo, vamos supor que o transmentor desejava pinçar um desses peões e colocar ali, não vamos pôr ali. Aquilo vai dar para trás, a culpa vai ser dele, ele não vai entrar nessa. E seria um estupro evolutivo extrafísico. Você está entendendo como é que é? Eles são muito vivos nisso aí, eles entendem tudo que vocês pensam, eles já viram. Não há erro nessas coisas, não. Isso aí é muito difícil de errar no processo desse. Caricatura que ocorre muitas vezes aqui, né? Se a gente pensar uma favela, onde tem lá uma condição bem precária, e você tem pessoas que vão lá, profissionais, por exemplo, que estão lá para fazer assistência e para ajudar. É um pouco que você estava falando da condição nossa, enquanto Consciex, de voltar na baratrosfera, por exemplo, para fazer o resgate de pessoas. O que ocorre muitas vezes aqui é isso também, né? Você vê assistente social ou médico que vai, você subir a favela para poder fazer assistência e tal. É uma replicação disso até certo ponto, né? Tem uma origem melhor
uma condição melhor e vai lá para fazer assistência. Agora, todo esse trabalho que a gente faz fisicamente, ele acaba dando filhotes de base tarística. Todo o meu trabalho no movimento espírita me ajudou muito na questão da conscienciologia. Isso eu sou agradecido a tudo que eu fiz. Ah, tá lá. Então tá bom. Tá bom. Tá. A Marta pediu para ti. Ah, é? Professor. É o negócio do nosso amigo lá. Tem uma filha de 1 ano e 9 meses. A mesma nasceu prematura, com 7 meses de gestação. E hoje encontra-se muito bem, sendo muito inteligente e esperta. Porém, apresenta onicofagia. De que forma posso ajudá-la? Olha, isso aí é problemático. Onicofagia não é fácil. Seria bom ver quem é que é um bom psicólogo, né, para poder conversar, e depois um psiquiatra. Agora, seria bom fazer uns exames mais sérios dessa menina. Ver como é que ela é, ver processo de alergia, asma, idiosincrasia, intolerância alimentar, porque isso é um processo de ansiedade. Ela é ansiosa. Sendo ansiosa, é necessário ver por quê. Tem que ter uma causa nisso aí, maior dentro das coisas. Olhar quais são os medos que mandam nessa criança. Tem que ver com calma. Hein? Pois é, não, a onicofagia, né? Se ela está assim, é porque está agitada, ela está ansiosa. Se devia ser hiperativa, o nível que é. E ela crescer mais, tem que examinar se ela tem dislexia, por exemplo, ou disgrafia. Isso tudo tem que ver. Isso aí já é uma boa observação para seguir a criança. É por aí mesmo. O Chico Xavier permanece no espaço extrafísico brasileiro ou voltou às suas experiências existenciais na Europa? Que luxo evolutivo vai ressomar num país como o Brasil? Serão necessidades kármicas? Nossa, parece que a pessoa aqui está danada a vida contra o Brasil. O Brasil é um dos melhores lugares que tem na Terra, que é isso? Não pode falar nada, não. É um monte de brasa. Brasil, cheio de brasa, está sempre quente. Isso aqui é o máximo. Muito positivo, não é bem assim, não. Agora, ele está trabalhando nessas comunidades por aí de assistência que ele ajudou a aumentar. Ele trabalhou muito tempo. Ele está continuando trabalhando nisso, firme. Mas quem é que está aí com... É lá? É a Fafá? Professor, eu tive uma projeção ontem, eu cheguei atrasada, se eu estiver repetindo, peço desculpas aqui, mas eu tive uma projeção ontem que foi muito intensa. O nome é esse, não. Como é que é o nome? Retardatária. Estou tentando. Foi muito intensa por vários aspectos. Primeiro foi o banho energético que antecedeu, depois a saída com extrema lucidez, depois o local era muito sutil e as cores muito vivas, extremamente vivas. Eu acho que é um dos locais com o padrão de nitidez e lucidez e cores mais vivas que eu já estive em termos de projeção até hoje. E o que eu estava antes pensando era a questão do processo evolutivo. Depois eu voltei a dormir, acordei de novo nesse mesmo local. Dava para ver uma comunidade com intenso trabalho, as cores, a dinâmica de todas as pessoas, as consciex tinham muita lucidez, conversavam entre elas e comigo, eu conversei com várias consciex. Então foi muito interessante o impacto e a diferença do ambiente e a lucidez, a clareza, como tudo se manifestava. Eu lembro que eu pensava o seguinte: será que o professor Valdo já esteve aqui? Porque era de um nível de... impactava mesmo, era um nível bem diferente do que nós normalmente conhecemos. É bacana. Agora, o meu problema é o seguinte: ambiente igual esse, você não deve pensar que... Não sai. Eu não consigo ouvir nada, professora. O caso é o seguinte:
Esses que são bonzinhos assim, é difícil eu ter ido. Agora, aqueles que são ruinzinhos, você pode contar comigo, eu já devo ter estado lá. Sou especialista nesses piorzinhos, sabe? Agora, realmente é interessante como é que funciona o processo. Parecia uma aula, onde você via todas as consciências interagindo, e é como se aquilo te ensinasse as diferentes maneiras de funcionar. Mas o problema didático, ele não sai de uma base única para todos eles, que é a comunicação. Agora, uma comunicação de acordo com aquele nível, dentro daquela dimensão, usando aquele veículo de manifestação do povo. Toda didática e todo processo pedagógico depende desse tipo de comunicação adequada, de acordo com o ambiente e o veículo de manifestação. Hein? Depende do ambiente, né? O holopensene. Entende? Mas isso, todo lado, é mais ou menos a mesma coisa. Que é uma pessoa que está se fazendo, uma consciência que está se fazendo entender por outra, ou por outras. Isso é que é o processo da didática. Está certo? Outra coisa, a nitidez das consciências que estavam lá também era bem diferente do padrão que a gente conhece. E uma outra pergunta, professora, eu não sei se já perguntaram sobre o trinômio primener, eudemonia e eutimia, na trinomiologia. Trinômio, primener, endemonia, eudemonia e eutimia. Isso. Posso? Já? Alô? Alô? Não. Pode falar. O caso é o seguinte. Esse trinômio, primener é a primavera energética. Agora, eudemonia é quando a pessoa ela tem um certo equilíbrio por dentro dela cada vez mais e com predisposição para fazer as coisas. A eutimia é quando ela está bem equilibrada dentro de tudo isso que ela está fazendo, sadia, homeostática, etc. tal, e bem encaminhada. De modo que nessa base extrafísica, esse trinômio tem muita relação com isso. Se a base extrafísica da pessoa é boa, a tendência é que ela, cedo ou tarde, ela vai vivenciar esse trinômio. Isso faz parte do serviço. Não tem lógica isso? Pensa bem que você vai ver que tem lógica. Tá certo? Agora aqui, interessa-me muito a origem e a evolução dos trabalhos ligados à conscienciologia. Parece-me inevitável, of course, está escrito aqui, ele que escreveu, né? Parece-me inevitável, of course, o crescimento e consolidação dessa ciência nesses nossos tempos. Assim, só um pouquinho, que não vai massificar. No entanto, dentro das consciências, há variados graus de parapsiquismo, sim. Mas não é só isso, não. Há variados graus de tudo. Daí, para quem se encontra ainda tampado, para não falar que é tapado, não seriam necessários mais sinais para o que o roteiro evolutivo se tornasse mais palpável? Sim. Com o passar do tempo, você vai ficar cada vez mais ilustrado e vai se tornar mais ilustre por causa dessa ilustração da evolução, né? Quanto mais ilustrada é a pessoa na sua evolução, mais ilustre ela vai ficar entre os seus pares do ponto de vista da evolução. Então, isso é importante no caso. Tenho 39 anos, sou professora de música e sinto muita afinidade com as suas ideias. Me sinto um elefantinho atrás de uma manada gigante. Poxa, ela chamou todos vocês de elefantas, tá certo? Por favor, me dê uma orientação sobre qual curso eu devo frequentar para começar. Agora aí, tem que ser vocês aí. Quem é que vai dar a orientação? Ô, João, é você. Fala para ela com calma. Pega aí. Fala aí. Depois, querendo, você fala também. Pega aí. Não, dependendo de onde que ela está, né, se ela acessar um site do IPC, não sei onde é que ela está, ela pode fazer o CIP, por exemplo, são cursos introdutórios, o CPC, que é um curso introdutório também, mas você tem a ARAC, tem a IAC, tem que ver onde é que ela está, né? Você saber onde é que ela está, eu não sei onde é que ela está. Mas entra no site PC, Fala com ela para ver qual que é a geopolítica dela. Entra no site do PC. PC. Mapa.
geopolítica. www.ipc.org. Ela vai poder se encontrar, .br. Tem também a Intercamp no Nordeste, que também tem cursos de entradas também da Conscienciologia. Agora, fora do Brasil também tem. Nós não sabemos de onde ela é. Olha, o único lugar que a gente ainda não tem, até o momento, a gente não sabe, talvez na semana que vem, é Marte e a Lua. Isso nós não temos ainda. Muito embora a gente já tenha alguns lunáticos conosco. E marciano também. Mas não é assim. Marciano eu tenho, inclusive aqueles das noites marcianas lá de Portugal, que é oferecido aí, que é negócio bravo lá. Waldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Tem chegado muita gente nova, né? A gente está percebendo que pelas perguntas e também as pessoas que estão chegando a gente. Online está pensando um monte de gente que estava aí no acostamento. Eles entraram numa estrada secundária, agora estão começando a vir para a pista principal. Sabe por que o carro, às vezes, falhou, tem que colocar gasolina, e só tem posto na pista principal. Então, eles estão saindo do interior e vindo para a pista. Mas, então, vamos em frente, Érica. Sr. Waldo, página 40, no argumento bovinologia, o senhor podia explicar, por favor? É a bovinologia? Você chegou agora, né? Não, eu cheguei já tem um tempo. Né? Sei. Você já tinha explicado? O caso é o seguinte, o problema, deixa eu falar. Alguém quer falar aqui alguma coisa sobre a vaca? Não. O caso todo é o seguinte, a vaca, por exemplo, ela é tranquila em geral. Aqui tem que colocar um geral que está faltando ali. E naturalmente doadora. Contudo, não pressente o fato, certo dia ela tornar-se sapato, por causa do couro, sapato de couro. Os seres humanos não têm mais o direito de desfrutar dessa santa ignorância própria da vaca. Então, veja, todo mundo aqui já saiu daquelas manadas do gado da exposição de Uberaba. Já não estão mais no curral. Vocês não são mais, nem eu sou, gado curraleiro. Nós já estamos, então, começando a saber das coisas, igual você, que trabalha com a natureza em alto nível. Você cuida da vaca, mas você já não é mais dentro da bovinolatria. Agora, o que se passa? Na Índia ainda tem gente ainda muito envolvida com isso, que eles até adoram a vaca no meio da rua, que é o negócio todo. Agora, o que se passa? Isso aqui a gente quer dizer que a pessoa está adquirindo cada vez mais uma lucidez dentro da inteligência evolutiva. Com isso, então, ela sabe o nível que ela está, aonde ela está, por que ela está, e quais são os próximos passos mais inteligentes que ela tem que dar. Vamos dizer, as atividades e as demarches mais, vamos dizer, prioritárias para a evolução dela e a evolução do grupo evolutivo a que ela pertence. Então, a base extrafísica, a tendência dela vai ser mudar cada vez mais. É isso que a gente está chamando a atenção aqui na história. Agora, aí entra a parapercepciologia, a ofiexologia, que nós falamos aí antes, a vinculologia. Considerando a intermissiologia, a base extrafísica da consciência tem relação íntima ou vínculo indescartável com os cursos intermissivos. E por aí vai. Tá bom, obrigada. Tá bom. Quem é que está mais agora com o microfone? Tem alguém? Não? Para a percepciologia, logo em cima da bovinologia. Sob a ótica da holomaturologia, os seres subhumanos ainda estão muito distantes do parapsiquismo mais avançado, da multidimensionalidade. Eu queria saber o que o senhor está querendo explicitar. Pois é, esse é o motivo que os seres subhumanos, muitos deles já começam a ter mais contato com a vida humana das pessoas, e atualmente há um verdadeiro boom desse processo. Nunca na Terra os seres humanos viveram com tantos animais domésticos como atualmente. Você já viu isso? Saiu até uma reportagem recentemente sobre esse assunto. Isso aí é um dos serviços da Helvetic. Se vocês não pensaram, pode começar a pensar, para vocês entenderem o que é a reorganização. Isso faz parte da reorganização.
Gente, nós não podemos fugir da natureza. E A no caso natureza é dos animais, professor, no caso dos animais, eles, a questão do parapsiquismo, o senhor está dizendo aqui, os animais não têm parapsiquismo? Ou tem? Tem. Mas é que é um processo assim, muito instintivo. Por exemplo, o parapsiquismo dos animais é pior do que o de vocês. Como é que é possível uma coisa dessa? Uma vez eu falei isso e o cara falou assim, mas não pode ser pior do que o meu. Mas é. Esse é o cara que falou. Sim, que é aquela questão deles verem as consciências, né, de perceberem os ambientes, as energias. Agora, ó, é muito fácil a gente ver isso. Você pega 3 cachorros e começa a viver com eles. Ou pega 3 gatos e começa a viver com eles. Você vai ver que a hora que você mexer com certas coisas de energia, sem demonstrar nada, sem nenhuma evidência física, vai ter um deles que vai perceber mais. Agora, se aquilo começar a repetir, depois de 10 vezes aquilo aconteceu, você sabe que aquilo ali tem mais sensibilidade que o outro. Agora, você vai analisar. Então você vai falar, não, isso é um processo químico, é um processo instintivo, é um problema vegetativo, é um processo de tactismo da pessoa. Não interessa, mas aquilo existe. Há uma sensibilidade além das sensações e, vamos dizer, dos instintos que estão ali naquele bichinho. E lembrar que, às vezes, ó, o cérebro dele é desse tamanhozinho assim, é uma nossa. Isso é impressionante, você vê isso. A gente sabe, outra coisa, o temperamento, por exemplo. O gato, por exemplo, tem um cérebro desse tamanhozinho. Como é que ele já tem um temperamento tudo adequado, tudo certo? Você sabe a gatinha que é filósofa, a outra que é excitada, a outra que é super afetiva, e por aí vai. Cada uma tem um jeito. Você sabe, não, essa aqui eu tenho mais capacidade para chegar no mental som mais depressa do que aquela ali. Todo mundo vê. Então, veja, isso é uma coisa absurda. Agora, veja, nós temos um cérebro que às vezes tem 1,5 kg. O que a gente está fazendo com isso? Quanto cérebro de gato a gente não tem atrás da caixa craniana? E, às vezes, as reações nossas são piores do que a do gato. Isso é um troço terrível, a gente pensar numa coisa dessa. Agora, por exemplo, uma das coisas sérias do gato é a curiosidade dele. Isso é seríssimo. Então, a gente, aquele cara, por exemplo, que não é pesquisador, que não investiga as coisas, que não faz abordagem técnica das coisas, ele piorou muito. Porque deixou até de ser gato. A melhor coisa do gato que tinha era a pesquisa. A curiosidade pesquisística que o gato tem. E hoje nem isso ele tem. Presta atenção. Há então as regressões instintivas das personalidades. Você está entendendo? E a gente tem que ver como é que é. Essa questão... De modo que, hoje em dia, mesmo na nossa CCCI, tem muita gente com gato. Agora, eu te pergunto, João, qual a relação dessa gataria toda, essa gatologia, esse gatil, com o processo nosso de pesquisa? Só tem. Os afins se atraem. O parapsiquismo, então, ele é uma característica evolutiva variável, né? Porque, por exemplo, na questão do desperto, a tendência é que o desperto tenha mais parapsiquismo, não é isso? Mas pode ter pessoas comuns que tenham parapsiquismo. Tem um parapsiquismo em algum de nível assediador ou de assediado. Maior. O problema do desperto é que há equilíbrio. Que há equilíbrio na questão do parapsiquismo. Né? Tirou os 2 pés dos barcos, ficou num barco só. Então não afunda. Aí que a questão dos megas atributos ali. Tem que ter há uma certa alteração. Uma existência prostrada de grande prova, uma enfermidade incurável, uma estrutura familiar com problemas irresolúveis, pode determinar uma mudança para melhor da base extrafísica da pessoa após a dessoma, se ela enfrentar tudo com positividade e heroísmo? Sim, mas isso aqui é evolução.
A evolução é isso. Você vem aqui para passar as agruras, as vicissitudes, os percalços. Se você saiu bem, você é um completista dentro daquilo que você estava fazendo, você vai ter uma abertura maior na próxima vida. É assim que a pessoa adquire um macrosoma, que ela arranja para microchip, que ela vai ter uma assistência de amparador, que ela vai melhorar os processos parapsíquicos para ter retrocognição bem cedo. Isso é muito sério. Agora, por exemplo, vocês observam bem a minha vida. Na época que eu estava estudando essa minha vida, nesse corpo que eu tenho aqui hoje, uma das coisas que eu queria ter em primeiro lugar, devido aos meus estudos das outras vidas, era ter a retrocognição. Vocês acham que eu soube escolher? Pensa bem. O que vocês desejariam ter? Seria a retrocognição? Agora, eu acho que eu fui aonde dói, não foi? Ô, João, arranja uma melhor que a minha. Quem sabe que você vai me dar uma sugestão que a Kátia pode usar e eu posso usar. Pois é, a frase enfática já está falando mais ou menos isso. A autolucidez é o apanágio do nível evolutivo. É isso aqui que manda. Agora, eu vi isso muito cedo, sem inveja, porque senão eu não teria pensado. Mas eu vi os caras que evoluíram por aí, né? Falei assim, não, parece que o melhor é esse aqui. Foi por isso que eu comecei a ter retrocognição com 3 anos. Entende? Observa. O senhor comentou há pouco que o processo de onicofagia está ligado à ansiedade e que poderia estar ligado à asma. Não, isso aí depende. Eu falei várias coisas, não foi só a asma. Gostaria que fosse explicitada a relação entre asma e ansiedade. A primeira coisa, a asma, ela cria problema em quê? Não são nos 2 pulmões, não é no processo de respirar? O processo de respirar de uma pessoa que não respira bem, que a asma é, o que é? Não é um processo de quase que de asfixia? Isso é ansiedade ou não é? Raciocina, pensa bem. Uma pessoa que está com falta de ar, ela está ansiosa ou não? Vocês acham que ela está ansiosa? É óbvio que tem uma coisa com outra. Agora, eu só coloquei aí para saber, porque às vezes é um processo crítico que leva a pessoa que ela não sabe o que fazer com as mãos ou com a unha, ou o que ela faz. Você está entendendo como é que é? Então, a onicofagia tem muita coisa nesse sentido. Sempre tem a síndrome do ansiosismo nessa história. Alguma coisa que a pessoa desejava deslindar, andar mais rápido, dar um jeito, e aquilo está muito vagaroso para ela. Uma outra coisa que a pessoa tem que pensar, essa criança, mas eu não falei isso antes, porque ela está muito nova ainda, mas é uma coisa óbvia, taquipsiquismo. Tem que olhar se essa criança vai ser taquipsíquica. Se for isso também, pode aumentar a ansiedade dela. E por aí vai. Não tem lógica isso aí? Eu acho que isso explicou bem, né, o que ele queria saber. Você pode aprofundar mais aquilo que você falou sobre a convivência com os animais, ser o resultado da reurbanização? O caso é o seguinte. Na reurbanização, entra a Arca de Noé, tá certo? Porque não está mexendo em todos os princípios conscienciais. Princípios conscienciais tem que entrar a botânica, a zoologia e a hominologia. Na Arca de Noé, parece que o nosso amigo Noé, ele esqueceu de levar as árvores. Vocês não lembram de ter falado disso, né? Na lenda, não fala em árvore. Pois é, ele era burro. Ele não era botânico, Noé, coitado. Ele gostava de bicho, devia de gostar de cavalo, mas ele era igual aos cavalos mesmo, daquele nível, tá? Que ele pegou tudo quanto foi bicho. Mas veja, o mais importante era levar também os vegetais, que são os princípios conscienciais. Na questão da reurbanização, isso tudo é visto. Por exemplo, vocês já notaram que a hora que começou a reurbanização, renasceu, ou nasceu para valer mesmo, de fato, a ecologia. Antes disso, não tinha.
Quem é que está preocupado com a Amazônia? Não tinha nada disso. Há pouco tempo ninguém falava nisso. Isso tudo são recursos dos processos da cosmovisão que está começando a ser ampliada. Está sendo escancarada agora para todo mundo. Nesse livro aí está aparecendo lá em 92, quando eu apareci falando lá nas coisas da 92 da ecologia, lembra do Rio de Janeiro? O problema todo é esse, 92, a gente já tem 17 anos já, hein? Que coisa. E tudo aquilo foi por água abaixo, você sabe, né? Não fizeram nada daquilo. Motivos pelos quais o senhor comenta que uma das possíveis áreas de atuação dos evoluciólogos aqui na dimensão intrafísica seria mexer com essas questões de ecologia, Não, escuta só, da área quem de defesa que da nos terra. dirige aqui extrafisicamente, aqui, o CAEC. Quem é? A Rosgado. Rosgado. Presta atenção. Olha a minha casa, eu já expliquei isso aqui. A minha casa, o que é? Uma casa de Tarzan. O Loche, um dia desse, falou assim, então, como é que vai aquela favela da Rocinha lá? Por quê? Porque tem os bichos na frente, aquela coisa toda, gado de árvore, tudo quanto é lado. Mas eu falei para ele, é bom você olhar que tem flores e frutos. A sua casa já tem? O Moacir já está plantando lá, está fazendo a verdadeira horta lá, a situação já está começando a aparecer. Eu não sei se a sua casa lá tem. Tem. Tem, né? Tem. Então tá. Pois é, o problema todo é esse, começa por aí. Há um problema de juntar os princípios conscienciais de todos os níveis dentro da reurbanização, para não ficar ninguém de fora. Tem que levar tudo direito. A urbanização é isso. Uma outra coisa, eu mesmo já falei isso aí. O povo fica chorando as mágoas com determinadas espécimes que estão desaparecendo. Isso vai ser inevitável. Porque assim como estão levando consciência já de hominais, eles estão levando também processo de bicho e vegetais para outros planetas. Isso faz parte do serviço. Agora, tem muito mais do que isso tudo que nós conhecemos na Terra. Uma vez eu perguntei para uma consciência dessa mais avançada, fora do corpo, o seguinte, a Terra é daqueles que têm muitas espécimes ou dos que têm pouco? Eu falei assim, não, aqui é da medíocre para baixo, tem muito mais do que isso tudo aí. Então, por aí vocês veem que... Vocês vejam bem, o bichinho que era meu amigo lá, o meu pet, lá, pois é, a girafinha, nunca apareceu por aqui, que eu sei, pelo menos até hoje. Eu procurei nas coisas do nosso amigo para ver se tinha alguma coisa parecida com isso, do Dory, né? O Dory. Não achei nada. Sou elefantinho atrasado, me sinto estagnada, atrasada, sinto que preciso me reciclar. Sou de Goiânia, Goiás. Existe algum curso à distância? Ela é de Goiânia. É a tal que está perguntando. Hein? Lá tem curso, eu preciso de ver aí o telefone para dar para ela. Posso começar a fazer o curso CIP? Onde posso comprar livros aqui na minha cidade para começar a ler sobre o assunto? E quais são esses livros? Hein? É o Polo Só no de Brasília, né? Em Brasília. Então, ó, você liga para o Polo de Brasília. É só pegar lá pelo www lá que você vai ver o Polo de Brasília que vai dar. Agora, eu ia sempre a Goiânia, eu sempre falava lá, nós temos um monte de amigos lá. Eu não sei se hoje ainda tem ainda o núcleo. Deve ter itinerância de vez em quando, né? O problema é o seguinte, chega-te aos bons que você vai ser considerado uma marechala, não é isso? Pode relacionar e aprofundar a autoparapercepciologia ideal com a base extrafísica? A ideal seria você caminhar para ser uma serenona. Se não puder, para ser uma evolucióloga. Se não puder, para ser um teleguiada. Se não puder, para ser uma semiconsciência. Se não puder, para ser desperto. Se não puder, para ser um ofexista. Se não puder, começa a ser, pelo menos, uma tenepsista. O que você acha? A percepção mais acurada da sincronicidade da nossa vida nos dá material para entendermos melhor e sabermos qual a nossa paraprocedência? Sim.
Se você pesquisar as coisas que ocorrem com você, com o passar do tempo, tudo vai ficando mais claro e vai dando os hints, as insinuações, as indicações. Aparecem as setas, dando a orientação da sua procedência. Ontem, o senhor tratou da seriedade do humor, enquanto consim ou consciex. Ficou a impressão de que a vida de uma consciex é mais triste do que de uma consim. Sim, se ela está na baratosfera, é verdade. Uma consciex tem também momentos de lazer ou repouso? Tem. Não há dúvida que tem, o problema é dela, cada um faz o que tem. Existe comunex que o povo está lá numa boa vida o tempo todo, é como se fosse um parque de diversão. A turma está em eternas férias. Agora, que o ambiente não é bom, não é. Por quê? Tanta gente que a pessoa pode ver, porque extrafisicamente a pessoa vê outros que estão perturbados, muito mais do que aqui. Porque se ela vai para o nível de baratosfera, uma coisa mais troposférica aqui, crosta a crosta, ela vai inevitavelmente ver gente perturbada. Então, com isso, não tem jeito. Ela vai ver essa realidade, vai ter que se mexer. Né? O que você queria? Você tinha falado lá na UFIEX a ascendência do ufiexista. Eu não entendi bem por que isso. A ascendência do ufiexista. É que lá ele mais importante é o ufiexista, e não é o amparador. Lá, não é o amparador, por quê? A UFIEX, ela existe em função dele, do corpo dele, da condição dele. Vamos dizer assim, o domicílio é ele, depende dele. A coisa muda de figura. Então, a personalidade dele, ela fica muito forte ali dentro. Isso é para ajudar essa pessoa à dispersidade, ao complexo, à seriexialidade, à semi-consciex, para ajudar isso tudo, para a pessoa ter uma noção mais ampla. Gente, esses processos evolutivos, essa complexidade, o povo tem dificuldade disso. Veja vocês já sabem todo o arcabouço dessas ideias. No entanto, de vez em quando, vocês caem de quatro para raciocinar e juntar as pontas dessas ideias. Vocês têm dificuldade disso. É verdade ou não é? Quantos anos você está estudando isso? Quantos anos você está estudando? Falta vivência. Pois é. Não, é a vivência que vocês estão tendo, mas está pouco ainda. Agora, veja bem, e o amparador de UFIEX, ele seria uma posição mais abaixo, secundária, mas ele também é importante. O da UFIEX, ele é superior ao amparador da TENEPS. Por isso que eles mudam. Agora, o UFIEXista, do ponto de vista funcional, ele é superior ao tenepsista. Agora, um UFIEXista não deixa de ser tenepsista. Vê se me entende. Você, como consim, não deixa de ser consciex. Tá certo? Vê se me entende. Então, você está consim, mas você é uma consciência. Essa é que é a realidade básica de tudo. Está claro? Então, sendo consciex, o caminho seu não é de ser tenepsista apenas. É de ser ufiexista, semiconsciex, teleguiado e outras coisas mais. Está certo? Gostaria que aprofundasse a relação entre genética e parapsiquismo. Na família de minha parceira, há muitos anos, há muitos casos de parentes com o processo da mediunidade, ainda que problemático, na maioria das vezes, sendo que os fenômenos mais comuns são incorporações, clarividência e projeção. Todas as pessoas da família que vivenciam tais fenômenos são mulheres. Seria possível encontrar um gene ou conjunto de genes que predispõe ao desenvolvimento parapsíquico? Sim, mas isso é falado. Até Allan Kardec tocou nisso aí, no assunto dele lá. O processo todo isso é antigo. Essas coisas todas tem. Você tem que lembrar o seguinte, a base de manifestação do parapsiquismo começa pelas sensações do corpo. Essas sensações do corpo entra a genética. Entrando a genética, existe aí determinadas linhas de manifestações que o DNA deve dar a indicação disso. Um dia eles vão descobrir qual é o gene melhor para isso.
sobre esse aspecto, aquele outro. Depende das modalidades de manifestação. Isso tudo está para ser estudado. Tudo é um problema de estudo que é necessário aí. Agora, veja, uma coisa é a sua família ter gente que tem parapsiquismo. Outra coisa é a sua família não ter nenhum. Então, isso tudo é um caso para estudar. Na minha família, por exemplo, tem áreas minhas, lá da área do meu povo lá, que só tinha médium, principalmente dentro da área da arte, de tudo quanto é jeito. Agora, o que se passa? Existiu um deles que chamou mais atenção, que ele fazia o responso, fazia o responsório. Então, é aquele cara que dava as receitas, as aguadas, as receitas, as tinturas. Ele prescrevia as coisas, e todo mundo melhorava com ele, porque lá não tinha médico. Agora, o que se passa? Eles faziam vários testes com ele, e ele saía bem em todos. Então, por exemplo, a pessoa não precisava de ir lá falar com ele, mandava um objeto de uso pessoal, pequeno. Mandava qualquer coisa da pessoa, uma chave, uma peça, um lenço, uma coisa assim da pessoa. Ele pegava aquilo e fazia o responso, dizia o que é que devia de fazer, na hora. Por causa da psicometria, à distância. Agora, um dos testes que eles faziam era o seguinte, arranjava assim, 10 objetos, 9 pessoas diferentes, e um deles era de um cachorro. Agora, o que se passa? O homem atendia os 9, separava aquele do cachorro, e no fim ele pegava e fazia. Teve um dos casos lá que eu conversei com uma pessoa que falou, que a hora que ele pegou, falou assim, olha bem, porque ele tem 42 vermes. Não pode tirar tudo, senão ele vai morrer. Vê se vocês tiram o verme de 16 em 16, ou de 15 em 15, ou de, assim, mais ou menos, 3 vezes. Senão vai matar o cachorro. Tirando, ele vai melhorar. Tudo vai melhorar. Ele está cheio de verme. E era isso mesmo que o cachorro tinha. E era um cachorro mesmo. Agora, o que mandaram? Mandaram uma fita, do jeito que mandaram a fita de uma mulher, até parecida. Não tinha nada para induzir que era um cachorro. Entende? Agora, o melhor da história é que eles foram contar quantos vermes tinha. Tinha 42. Ele estava certo. Então, vocês vejam que clarividência, filha da mãe desse homem. Está entendendo como é que era? Agora, é bem primitivo. Aqueles que consertavam mijacão, vocês sabem o que é mijacão? O nome é esse mesmo. Que dá um negócio no pé, uma inflamação lá na pele. Você sabe o que é, né? Ele era bom, né, nesse processo, dessas curas assim. Outra coisa, naquela ocasião, eles tinham invenção da opção de ilusão. Um deles era espinhela garida. Não, o cara está com a espinhela garida, que era um negócio que dava do processo da coluna. Isso era um problema popular, um braço maior do que o outro, umas coisas assim. Ele curava todo mundo à distância com isso aí. Entende? Agora, não cobrava nada de ninguém, o homem. Davam as aguinhas para os caras, tudo. Isso é que chama responso, ou responsório. Hein? Não, ele é bem mais antigo. Agora, do jeito que eles falaram, eu não sei bem exatinho como é que é, não. Eu já tentei ver se eu tinha visto que o Zéfiro conhecia, mas eu não me lembro da história. Agora, o negócio é que eu vi várias pessoas contando as histórias. As histórias são mais ou menos essa que eu conto sempre, essa que me contaram com detalhes, que a pessoa viu. Agora, o homem era bom de resposta. No interior estava assim de gente, vocês sabem, que fazia resposta. Não, o meu avô, a situação dele, mas não é isso. O meu avô, a Opala, esse povo todo era. O meu avô, você sabe da história, né, da Maria Cândida. O caso da Maria Cândida é o seguinte, é bom vocês saberem, porque engraçado é que ontem a Maria Cândida apareceu para mim, ela estava comigo. É bom eu falar nela, ela vai aparecer, deve estar por aí. O caso é o seguinte, o meu avô era o delegado. O delegado, lá naquela época, aquele negócio só dormia depois dos tiros, aquele negócio. Está num faroestão. Agora, o que se passa? Ele estava lá, o seu Felipe, o delegado,
Quando vieram doido atrás dele. Seu Felipe, uma moça, encontraram a dona toda lanhada, pelada, tudo alterada, lá, uma mulher muito bonita que morreu. Então, o meu avô pegou o povo e foi com a tropa dele lá para ver quem era, como é que era. Chegou lá então, eles viram que o negócio todo foi um cara, que aí conseguiram prender o cara, levou para a cadeia, que o negócio todo, mas o problema todo era o seguinte, ele pegou a mulher, colocou a mulher pelada, estuprou a mulher, deu chicotada nela de cima do cavalo para baixo, até ela ficar em terra, foi aí que ele desceu do cavalo, e depois que ele estuprou, fez o diabo com ela, ele colocou sabuco de milho em todos os buracos do corpo dela. Sabuco de milho. Essa era Maria Cândida. Ela era uma moça muito bonita, jovem, muito bonita, e que vinha da roça. E o cara pegou na hora que ela estava sozinha. Ele estava a cavalo. E esse negócio foi terrível. Agora, então, o que o meu avô fez? Ele ficou, aquilo deu um processo nele de compaixão, uma situação que mexeu com ele, aquilo revoltou a cidade inteira. Então, ele pagou, ele mesmo foi fazer o maior enterro da área toda que nunca tinha visto daquela mulher que era virgem, ela era virgem, para enterrar a mulher. A partir daquele dia do enterro, a Maria Cândida nunca mais deixou meu avô. Então ela aparecia para ele, fazia as coisas que ele pedia. Agora, o que se passa? Tudo é um absurdo, né? O que eu vou contar, mas tudo está baseado em fatos. Agora eu vou contar o que eu vi disso. Com o passar do tempo, eu sabia quem era Maria Cândida, porque eu via de vez em quando, porque eu passava, às vezes, os fins de semana na casa do meu avô. Ficava lá, às vezes, no sábado para domingo, junto com ele, porque ele vivia sozinho, numa casa que era retirada alguns quarteirões lá da minha casa. Agora, numa das noites que eu estou lá para dormir, etc., tal, eu vou lá para me despedir dele e dizer, ô vô, boa noite, aquele negócio todo. Quando ele olha para mim, examina assim, eu já estava arrumando as coisas para dormir, é aqueles catre alto, antigo, feito daquelas cobertas de terrar, aquele negócio grosso, aquele negócio todo. E tinha um negócio que ele mesmo tinha feito, que de vez em quando mexia nessas coisas de marcenaria, fazia uma opção de coisa desse troço. E ele tinha lá um criado. Agora aí eu falei assim, eu esqueci minha água, que eu tinha que ter uma água. Ô Maria Cândida, pega a água lá para mim. E ele falando lá, já praticamente deitado, arrumando as cobertas. E eu me despedindo dele, pois é, vô, então, boa noite. Que eu ia dormir no quarto, ao lado, lá, nessa casa dele. Eu faço isso e a porta dele fica aberta. Quando eu vou saindo da porta para pegar lá, como se fosse um corredor, que tinha uma sala, para ir depois no caminho da cozinha, vinha aquele troço batendo no chão assim, tal, 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 como fosse uma lata. Aí aquele troço passou em cima de mim e eu vi que entrou no quarto e ficou em cima do criado. Era um copo d'água. Agora, o que era o copo? Eram as latas daquelas feitas que o tio Vital fazia lá, porque todo mundo usava aquilo, lata disso, lata daquilo, colocava uma alça, e aquilo que era a caneca, é chamada de caneca isso. Agora, eu vi. Outra coisa, eu falei assim, não é possível que batendo desse jeito, a água devia acabar, não tem nada. Eu fui olhar lá, não. Ainda tinha muita água dentro da caneca. Não era assim, não. O negócio estava lá para eu beber. Aí eu só olhei, fui lá, ficar quietinho, vamos ver. Senti as energias do ambiente, as coisas todas. Ele gostava demais de mim, meu avô. Ele via que eu tinha minhas coisas desse jeito. Lá nessa casa que ele morava, eu vi muita coisa que aconteceu. Mas tudo era muito positivo, porque a Maria Cândida olhava tudo. A Maria Cândida virou uma guia cega e espírito lar. Você está entendendo? Dos antigos. Agora, ele pedia a Maria Cândida as coisas mais assim, triviais, as bobagens todas, e quase sempre aquilo dava certo. Aí lá pelas tanto, o povinho, do jeito que vem para falar comigo sobre Tenente, ia falar,
Ô, tio Felipe, a gente queria pedir para o senhor, para pedir para Maria Cândida, para ajudar nossas coisas, que a lavoura lá não está boa, dá um jeito nosso. Aí eu falei, vamos pedir para ela para fazer chover, vamos dar um jeito nisso. Agora, o que se passa? Ele usava, para segurar as portas, para a porta não bater, umas pedras. As pedras todas daquilo, ele trocava, fazia catira, era pedra do céu, como ele chamava. Pedra do céu é aerólito. Aquilo é a coisa. Eu lembro dessas pedras lá em cá, aquilo era normal. Agora, algumas estavam misturadas com outras coisas, parecia ser seixo rolado de rio, qualquer coisa. Mas uma boa parte delas não era, não, da casa dele. Você via que era um metal esquisito, diferente, às vezes tudo alterado, outros estava tudo roliço. Ele gostava dessas coisas. Ele guardava lá um material. Mas esse é que era o meu avô. Vocês viram na foto que eu mostrei quem ele era. Vocês viram lá, aquele velhinho que está lá, com as pernas tudo juntinhas. Vocês não viram? Aquele é que é o tio Felipe. É o pai da minha mãe. Ele viveu muitos anos. Ele foi um dos mais macróbios lá da minha terra. Quase chegou a 100 anos. Ele com tudo isso. Outra coisa, quando ele morreu, ele tinha 3 balas de chumbo no corpo, porque eles não tiraram. Por causa dos processos dele, da época de delegado, aquela coisa toda. Uma outra coisa do meu avô terrível é o processo da briga que o cara ensinou para ele se defender. Foi por isso que depois ele foi delegado. O cara ensinou para ele como é que ele se defendia. Então, o cara dava um punhal para o meu avô e ficava com um sabuco de milho grande na mão. Então, toda hora, e mandava o meu avô apunhalá-lo. Toda hora que ele metia o punhal, o cara colocava o sabuco na ponta do punhal. A briga era para matar o homem. Você está entendendo? Eles contam isso, que muita gente até ficou ferido com esse negócio aí, quando foi fazer o negócio, porque é uma coisa de doido, né? O processo da luta. E o povo fica falando nesses processos de luta marcial, vai fazer o sabuco com um punhal para a gente ver o que vai dar, que o negócio não é nada fácil. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje, 22 votos online, 15 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 19 assinaturas no livro de presença. Após a leitura dos verbetes, temos recado do João Aurélio para os tertulianos que solicitaram informação sobre cursos. 11 verbetes para a eleição de hoje. Auschwitz, balonismo, barriga de aluguel, basbaquice, base intrafísica, consim trancada, elitismo cultural, expressão intercambiável, interpretação seletiva, linguagem denotativa, reciclogenia. Olha, eu vou aproveitar aqui para dar os meus cumprimentos para a Aline. Eu estou vendo que parece que é ela que materializou aí. Viva! Viva a Espanha! Eu queria dar um recado para a pessoa que pediu de Goiânia o contato. Nós temos o contato de Brasília, do Polo de Pesquisa. O telefone é 061 3346 5573. Melhor repetir? Então é 061, isso é de Brasília, 061 3346 5573. O verbete vencedor para amanhã é base intrafísica com 21 votos. Obrigado e boa tarde a todos.